Amém. Boa noite, igreja. Casa cheia hoje, né? Amém. Glória a Deus. Vou dar boa noite também para o pessoal de casa lá que está nos assistindo, que a mídia falou que a gente tem que também falar, né? O pessoal que nos assiste no ao vivo, na live. Glória a Deus que tem muita gente se chegada através desse canal. E é uma bênção, então... Quem puder também, compartilha, se inscreve lá no canal do YouTube da igreja. Tem as palavras, estão todas lá. Quando a gente quer rever uma mensagem, né? Abençoa tanto a nossa vida. Então, uma boa noite para todos. E eu quero saber se também tem alguém nos visitando essa noite. Tem alguém que está vindo pela primeira vez, lá para trás, que eu não estou enxergando direito? Não? Todos de casa? Amém. Então, todos de casa. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje, quarta-feira, né, já é meio de semana, e aí a gente já fica um pouquinho cansado, né? Quem é que está cansado aí hoje? Tem alguém que está cansado fisicamente, assim, hoje eu estou só aqui pela obediência. Tem dias que a gente chega aqui na quarta-feira que a gente está, assim, bem cansado. A gente fala, Senhor, eu estou só por Ti, porque hoje está difícil, né? E o Senhor ministrou um pouco o meu coração a respeito de cansaço, mas não cansaço físico. Um cansaço espiritual, cansaço da alma, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês essa noite sobre isso. Se vocês puderem abrir comigo a palavra lá em Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler e esmiuçar um pouquinho ali entre os versos 25 a 30. Nós vamos ficar um pouquinho nessa palavra nessa noite. Mateus capítulo 11, do verso 25 ao 30. Eu vou ler ele primeiro e depois a gente vai falando um pouquinho sobre cada versículo. A palavra de Deus fala o seguinte: vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável ou manso e humilde de coração. E assim acharei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é bom ou suave e a minha carga é leve. Amém? Quem é que já não ouviu, né, essa passagem? A gente escuta tantas vezes, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Mas tem tanta coisa a mais que a gente pode aprender com essa passagem. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo possa trazer esse entendimento para nós hoje, né? E que a gente possa tomar para a nossa vida constantemente. Porque o cansaço, ele vem. E é normal. Ele vai vir. Porque nós somos humanos e a gente cansa. E às vezes o nosso espírito também cansa. Sabe quando a gente sente aquele cansaço na alma, um cansaço espiritual, a gente fala para Deus, eu estou tão cansado, Senhor. Parece que eu estou fazendo tanta coisa. E às vezes parece que eu nem estou fazendo tanta coisa, mas eu estou tão cansada. Alguém já se sentiu assim? E aí Deus ministrou muito meu coração a respeito disso, né? Então fala sobre um convite para o descanso. Esse convite que Jesus faz, ele é um convite a um descanso espiritual. Se a gente vai olhar bem o texto, a gente vai entender que ele não está falando de um cansaço físico, né? Vamos entender direitinho por quê. Como que a gente vai conseguir ver isso? Se a gente notar um pouquinho ali no verso 25 e 27... ele está falando sobre um conhecimento que não foi revelado aos cultos e aos sábios, mas foi guardado para os pequeninos. Ele diz, naquela ocasião, em resposta. Que ocasião? Um pouquinho antes, Jesus ele começa a falar uma série de ais ali contra um povo incrédulo. Ele vai falar contra algumas cidades ali, que é Corazim e Betsaida. Ele fala o seguinte: porque se os milagres entre vós foram realizados, tivessem sido feitos em Tiro ou Sidom, há muito que eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tiro e Sidom eram cidades pagãs.
Ele está falando que ele fez tantas coisas no meio deles, só que eles não acreditaram. Então ele está falando assim, olha, graças eu dou ao Pai, que não revelou para vocês, então os escribas, os fariseus, que sabem tanta coisa, mas deixou para revelar aos pequeninos, ou seja, os que têm pouco conhecimento, pouca instrução, aqueles que se dizem os fracos, né? Os menos, que o Senhor chama a nós para derramar desse conhecimento. E ele guardou esse conhecimento para esses. Ele diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho deseja revelar. Ou seja, nós só vamos saber quem é o Pai se o Filho nos mostrar. E o descanso está nesse Pai, nesse Filho, que é Jesus. Então Deus ele vai escolher dar apenas aos pequeninos, ou seja, os que têm pouco conhecimento, não os sábios e os cultos. Ele traz outra importante afirmação, que é ele, Jesus, que pode revelar esse Pai. Mas então, esse convite de Jesus ao mundo, ele fala o seguinte: vinde a mim todos vós que estão cansados de carregar pesadas cargas. E aí eu pergunto para vocês, como assim pesadas cargas? Né? Como é que a gente pode entender que cargas pesadas são essas? Vamos ficar com essa pergunta aí que a gente vai voltar nela. Primeira situação que a gente pode ver aqui. Só podemos conhecer o Pai se Jesus revelar quem Ele é. Portanto, encontramos descanso para a nossa alma através de Jesus, certo? Segunda situação. Jesus ele vai fazer um convite, pois somente Ele pode nos apresentar o descanso. Então, Ele nos diz, vinde a mim. Somente Ele pode mostrar quem é o Pai. Então, o que a gente pode ver aqui? Que esse convite para um descanso, ele também pode ser entendido como um convite para a salvação. A gente pode olhar esses versos, o verso 28, que ele chama, vinde a mim todos os que estáis cansados, é aqueles que estão carregando ainda o fardo do pecado. E não encontraram esse Jesus. E por isso ele diz, somente eu posso revelar quem é o Pai. Então, é um convite para a salvação. O cansaço que ele fala aqui é o cansaço do fardo do pecado que carregamos na nossa vida, quando nós não encontramos Jesus. Ou quando nós, talvez, tivemos alguma sensação, um sentimento com Jesus, ou como é que se diz a palavra, uma simpatia por Jesus, mas a gente não trocou o fardo, e o fardo do pecado ainda caminha conosco. Então, a gente está cansado, sem entender talvez o motivo. Mas esse é o convite que Jesus faz aqui, para aqueles que ainda carregam o fardo do pecado e não o conhecem. É um convite pessoal. Ele convida para um relacionamento íntimo com Ele, e por isso venham a mim. Ele não fala assim, venham à igreja. Ele não fala, venham à casa do pastor. Venham à casa de um amigo que vocês vão encontrar descanso. Não. Ele fala, venham a mim, que é em mim que vocês vão encontrar descanso. Né? Então, é claro que uma igreja é o local onde você pode aprender desta palavra que vai chegar até a fonte de descanso. Claro que também um pastor pode ser alguém que vai ser um canal, onde vai te levar à fonte do descanso. Mas a fonte do descanso é Jesus. É nele que nós descansamos, é nele que nós nos deleitamos, é nele que nós precisamos conhecer para então conhecer esse descanso, né? Porque às vezes a gente busca descanso em muitas outras coisas, mas a gente só tem Jesus. É muito fácil a gente conseguir um descanso para o nosso corpo físico, por exemplo. Hoje a gente está cansado, né? Trabalhou o dia todo, aconteceu várias coisas. A gente chega em casa, toma um banho, deita na nossa cama, amanhã a gente acorda renovado, certo? Agora, um descanso para a nossa alma é uma coisa mais difícil de se encontrar. Quando a gente está angustiado, ansioso, preocupado, sabe? Às vezes a gente fica até com dor de cabeça. Eu tenho disso. Quando eu estou preocupada, começa a me dar dor de cabeça. Eu já sei, não é dor de cabeça normal, é preocupação. É me dando uma angústia. E esse descanso a gente só encontra no Senhor. Só no Senhor. E esse convite é para nós descansar nele. E aí ele continua ali no versículo, né? Venham a mim. Quem? Quem que é para ir até ele? Ele fala todos, venham a mim todos.
Então, isso é um convite universal. É um convite para todos que querem o Jesus, que querem encontrar esse descanso nele. Esse convite, então, é feito para mim, para você, é feito para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para a casada, para a divorciada, para o casado, para o divorciado. É feito para todos, todos que o querem. É um convite universal. Venham a mim. Eu os quero, eu os chamo. Só que tem um porém nesse todos, que não é da parte de Deus, mas da nossa parte. Que dentro desse todos tem uma seletividade bem importante que Jesus coloca. Todos quem? Todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. O que isso quer dizer? Que a gente precisa reconhecer que está carregando um fardo pesado. Se nós não reconhecermos que esse fardo está pesando, tem alguma coisa errada. Eu estou vivendo a minha vida, mas esse fardo está pesando eu quero me livrar desse fardo. Como eu faço para me livrar disso? É nisso que Jesus entra. É para esses que ele vem. Agora, quando nós não reconhecemos que a gente tem esse fardo, então Jesus não tem o que fazer. É o mesmo daquela igreja lá de Apocalipse, né? Que dizia, eu tenho tudo, eu sou farta, rica, não preciso de nada. Jesus falou que é para ela, que ela, na verdade, ela está cega, pobre e nua. E muitas vezes não, aqueles que não conhecem o Senhor, que ainda estão lá no mundo, estão carregando esse fardo. Mas aquilo que eles estão vivendo é tão prazeroso momentaneamente que eles não se importam com o peso daquele fardo. Porque eles estão vivendo só um momento e não sabem para onde estão caminhando. E aí Jesus, ele precisa que nós reconhecemos que esse fardo está pesado e nós queremos entregar para ele. Senão ele não tem como chegar e arrancar se você ficar segurando. Ou ele pode tirar, mas você vai pegar de volta. Então, o todos que ele fala para vir até ele são esses, que reconhecem que estão carregando um fardo do pecado. O cansaço da alma, fazendo com as próprias forças, se esforçando, quando não há nada que nós podemos fazer. Não está na força do nosso braço. Não tem nada que nós podemos fazer que vá retirar esse fardo. A gente vê um filme, né, na escola bíblica. O Gabriel até citou na outra vez que ele ministrou aqui, né? Realmente, assim, a qualidade do filme é horrível no YouTube, é muito ruim. Mas o filme, ele traz uma história que retrata a nossa vida como cristão, né? O cristão, ele está carregando um fardo muito pesado nas costas. E ele quer se livrar daquele fardo, e ele não sabe como se livrar. Ele entende que ele tem uma descendência adâmica, que é a descendência do pecado. Nascemos pecadores, não temos o que fazer quanto a isso. Mas nós temos o que fazer a partir disso. Então, ele quer se livrar daquele fardo. E ele recebe uma mensagem do evangelista, né? O filme, o livro, retrata com nomes assim figurativos, bem da vida cristã. Então, o evangelista vai entregar uma mensagem para ele e ele vai começar uma jornada rumo à cidade celestial. Só que na primeira etapa, ele não vai se livrar do fardo. Ele vai continuar com o fardo, ele vai caminhar com o fardo. E sabe qual que é a primeira coisa que a gente tenta fazer quando a gente está com fardo? E a gente quer adiantar o caminho? A gente pega atalhos. O cristão pegou atalhos algumas vezes para se livrar do fardo dele. E não dá certo. Todas as vezes que ele tentou pegar um atalho para se livrar do fardo, o que aconteceu? Ele caiu em algum buraco, ele se deu mal, entrou em desespero. Aí o evangelista volta, vai lá e tenta pegar ele. Ou aparece algum socorro. Essa é a nossa caminhada. Quando nós estamos cansados, a gente tende a parar. Ou a querer pegar algum atalho para desistir ou para ser mais rápido. E não dá certo. Tem um caminho certo para a gente se livrar desse fardo. E é a cruz de Jesus. É para lá que a gente tem que caminhar. Então, é necessário a gente reconhecer que está carregando esse fardo. Todos nós carregamos o fardo do pecado até que Jesus, o único que tem poder para isso, venha e o retire de nossos ombros. Reconhecer o cansaço, o peso, o pecado em nossa vida. A gente precisa reconhecer o pecado. Às vezes a gente pode até ter anos de igreja, mas às vezes a gente ainda tem fardos de pecado no nosso coração.
que nos impedem de avançar. Você já se sentiu alguma vez como se você estivesse patinando na caminhada? Parece que eu não estou saindo do lugar, eu não estou fluindo, eu parei. Às vezes a gente está com coisas prendendo os nossos pés que nos impedem de avançar. E a gente precisa entregar esse fardo para o Senhor. Amém? Então devemos reconhecer o fardo do pecado. Eu te pergunto, o que você vem buscar aqui na igreja? Né? Hoje, aqui nessa igreja. O que a gente vem buscar quando a gente vem para cá? Muitas vezes a gente vem para cá exausto e a gente vem buscar ser renovado pelo Senhor, não é? Mas para a gente ser renovado, a gente não tem que entregar. Muitas vezes a gente senta aqui nesse banco, a gente fala, Senhor, renova as minhas forças, renova a minha alma. E aí Jesus pede para você fazer uma coisinha, que é para entregar um fardo seu. Às vezes pedir perdão para alguém, às vezes reconhecer um erro com alguém. Ou até fora daqui, no seu trabalho, algo que você errou. E aí você quer ser renovado, mas você não quer entregar o seu fardo. Jesus fala, eu não tenho como. Para você ter a minha leveza, o meu fardo, que é leve, você tem que entregar o seu. O fardo do pecado não te pertence mais. Entrega para mim e eu dou o meu. É isso que ele fala para nós. Está cansado? Está pesado? Entrega para mim. O meu não é pesado. É isso que Jesus fala para nós. Talvez você me pergunte, como assim, né, fardo, Elaine? Como assim, escrava do pecado? O que é esse fardo? Então, vamos esclarecer bem certinho, porque o cristão ele precisa saber que nós nascemos pecadores e fomos, então, justificados pela cruz de Cristo, amém? Por quê? Essa sempre foi a minha dúvida. Por que eu era escrava do pecado? O que eu tenho a ver com esse Cristo? Eu não pedi para ele morrer por mim. Por que ele está crucificado lá? Eu não consegui entender na minha cabeça que eu nasci pecadora. Eu não escolhi isso. Adão trouxe o pecado para o mundo e isso foi passado para toda a humanidade. E dessa forma, então, o pecado estava em mim. Agora, o que eu posso fazer a respeito disso? Então, vamos olhar lá na palavra, Romanos 5,12. Quem puder abrir comigo? Romanos 5,12. O texto de Romanos ele é muito rico na questão de esclarecer sobre a graça, sobre a lei, sobre a descendência mesmo do pecado, de como o pecado entrou através de Adão. Então, é bem interessante tirar um final de semana e ler ele todo, que a gente consegue entender muito claro isso. Romanos 5, no verso 12, olha o que fala. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então está aqui. Se a gente tinha alguma dúvida do porquê que eu era escrava do pecado, ou porquê que eu tinha esse fardo do pecado, está aqui. A gente nasce com esse fardo pecaminoso, é uma descendência adâmica que a gente chama. Adão pecou e passou isso para a nossa descendência. Agora nós podemos fazer algo a respeito disso. O outro versículo que eu queria abrir com vocês também é em Romanos, só que um pouco mais para trás, no capítulo 3, verso 23. 3:23 fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, não existiu um sequer, todos passaram por essa descendência do pecado, então carregam o fardo do pecado. Agora, como que conseguem então serem restituídos à glória de Deus? Através de Cristo. Então ele vem, troca o nosso fardo e dá o dele. Através de Cristo. O que ele fez? Pegou o teu fardo do pecado, crucificou na cruz. Matou ali. Agora você pega o fardo dele que é leve. É isso que Jesus fez. Então ele selou isso. Através de Cristo, quando você entrega a tua vida para Jesus, todas as áreas da tua vida, então você carrega o fardo dele, não mais o teu, que é o fardo do pecado. Que era o que nós merecíamos. Mas ele pegou para si. Amém? Então, é isso que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Todo crente precisa saber. Nós éramos escravos do pecado, Jesus veio, crucificou o pecado na cruz e nos deu um novo fardo, que é leve, suave, para caminhar com ele. Amém? Amém. O pecado, ele pesa sobre os nossos ombros, pois ele traz condenação. Ele prende as nossas próprias vontades.
os nossos próprios desejos. Uma coisa que Jesus uma vez ministrou no meu coração muito forte, né? Porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que, liberdade é a gente fazer o que a gente quer, né? Fazer tudo que der vontade a gente faz. Isso é uma grande mentira. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é você estar disposto ao dono da liberdade, que é o próprio Jesus. Olha comigo em Romanos 7, no verso 4. Do 4 ao 6. Romanos 7, do 4 ao 6, fala o seguinte: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nossa ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Então, não existe você, eu sou livre para fazer a minha vontade. É uma mentira. Você é escravo da sua vontade. Tem muita diferença. Ou você é escravo da injustiça, que é as suas próprias vontades, onde você frutifica para a morte, ou você é escravo da justiça, que é você servir ao Senhor. É você servir ao seu Criador. Não existe ninguém melhor para saber o que é melhor para você do que aquele que te criou. Então, convenhamos que é até lógico a gente pensar que é muito melhor ser escravo daquele que sabe o que é melhor para nós do que ser escravo da nossa própria vontade, não é? Porque, pensa comigo, se eu sou tão limitado, não posso ver o meu futuro, posso escolher o que eu quero, muitas vezes eu posso estar errado. Agora Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, consegue ver o meu futuro, Ele já sabe o que Ele desenhou para mim lá na frente. Será que Ele não sabe o que é melhor para nós? Então é bem melhor ser escravo dEle do que ser escravo da minha vontade. Amém? Então, a gente vê que o pecado, ele nos limita, ele nos pesa. E o Senhor vem para tirar esse fardo dos nossos ombros. Quando nós chegamos ao Senhor, Ele nos propõe um novo caminho, diferente do qual nós estávamos andando. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Nós andávamos numa direção, Jesus ele vem, muda o rumo da nossa direção. Porém, esse caminho, ele tem obstáculos, ele tem subidas, ele tem lugares onde a gente precisa talvez aumentar o ritmo, às vezes diminuir. É uma caminhada, a caminhada do cristão. Nós vamos precisar, então, fazer uma escolha. Ou largamos os pesos e todas as nossas bagagens passadas, os fardos, para andar com Ele, ou optamos por ficar com os nossos fardos pesados. Olha o que fala lá em Hebreus 12. Não precisa abrir. Se você quiser, só escuta que eu vou abrir aqui rapidinho, para vocês prestarem atenção. Hebreus 12, 1. Eu gosto muito desse texto. Principalmente quando eu estou correndo. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Aqui. Fala o seguinte: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Pensa comigo, olha só. Imagina um exemplo. 2 corredores atletas, profissionais. Um vem com a roupa adequada. A gente sabe que quando vai correr tem que ser roupas leves, né? Roupinha leve, tênisinho adequado. O cara vem preparado. O outro também veio, só que ele traz uma mochila cheia de pedra dentro. Quem que vai cansar mais? É óbvio, né? O que está carregando a mochila. Ele pode até conseguir correr, mas ele vai cansar muito mais. Porque ele está carregando uma mochila pesada. E é a mesma coisa com a gente. Jesus está falando, olha, sigam para essa corrida que é proposta. Vocês têm que largar o fardo do pecado. Senão vocês não avançam. Vocês não vão adiante. Precisa largar. Libera. Não é mais teu. Eu já entreguei o meu fardo para vocês. Tomem sobre vós. Então vocês vão correr mais longe.
É isso que Jesus fala para nós. Para a gente entregar os nossos fardos do passado. Se livrar daquilo que nos atrapalha, nos embaraça. Tem pecado que nos embaraça. Nos impede de fluir nos ministérios, nos impede de fluir na vida espiritual, nos impede de avançar. E ele fala, larga essa mochila pesada para correr mais longe comigo, amém? É por isso, então, que o convite do Senhor fala assim, você está cansado, então eu quero lhe oferecer descanso, venha até mim. Reconheça quais fardos você tem carregado. Pergunta para o Senhor, no teu coração aí, Senhor, eu tenho andado cansado. Eu tenho me perguntado para o Senhor, porque assim, às vezes eu me questiono, Deus, eu lembro de um tempo atrás, onde eu estava com a Isa assim, bem bebezinha, parecia que eu fazia tanto mais coisa, eu não me sentia tão cansada como eu estou agora, e parece que eu estou entregando tão pouco para Ti, eu estou tão cansada. Não sei se mais alguém se sente assim, mas eu muitas vezes questiono, falo para Deus, Senhor, me ajuda. Eu acho que eu estou segurando coisa que não é para me segurar, porque eu estou cansada. Estou bem cansada. Como que antes eu conseguia fazer tanto? E o Senhor ministrou muito no meu coração. Elaine, entrega. Você está fazendo na força do teu braço. E quando a gente faz por nós, na força do nosso braço, mesmo achando assim, não, estou fazendo para Deus. Mas a perfeição, quer fazer perfeito, certinho, né? Aí começa a pesar. Porque você está fazendo por você mesmo, você não está fazendo por Ele. Você não está esperando nele. Hoje foi um dia que eu cheguei aqui, falei, Deus, eu vou ministrar o que eu estou vivendo, porque hoje foi um dia difícil. Foi um dia que eu estava assim, cansada. Falei, Senhor, é só pela graça. É só por obediência. E como Ele honra quando a gente é obediente. Eu falei, vontade de desistir, né? Deu vontade de desistir às vezes. Mas aí eu não estou fazendo para Ele. Não é por mim, é por Ele. Então eu entrego esse fardo. Eu estava com um fardo nas minhas costas. Falei, Senhor, eu estou entregando para Ti, eis-me aqui. E vamos embora, que eu quero correr, eu quero avançar. Então vamos entregar os nossos fardos para o Senhor. Porque tem muito mais para a gente caminhar com Ele. Muito mais para a gente avançar com Ele. E é tão gostoso. Eu assistindo essa semana a série do The Chosen lá, né? Não tem ainda o dublado, então vai no legendado mesmo. Estava assistindo com meu marido. E aí a gente começou a assistir. Eu estava vendo a cena da mulher do fluxo de sangue, né? Aquela cena é maravilhosa. Ela é curada, assim, ela vivia 12 anos daquele jeito, doente. 12 anos ela carregava um fardo na vida dela, né? E quando Jesus a cura, ela fica numa felicidade tão maravilhosa, que ela se joga lá naquele rio e ela ri sozinha, ela nada. Sabe quando você vê uma pessoa leve? É quando aquela pessoa acabou de conhecer Jesus, Ele arrancou o fardo do pecado dela e deu uma nova vida para aquela pessoa. É isso que Ele faz. Por isso que quando assim que a gente se converte, a gente quer fazer tudo. A gente está tão leve, né? Ele tirou um peso que a gente carregava anos nas costas. E a gente quer fazer, a gente quer produzir. Aí o que a gente faz no decorrer da caminhada com Jesus? Vai pegando mochila. Vai pegando mochila, vai botando mais um pouquinho. Aí quando a gente vê, a gente está assim de novo. E a gente fala, Senhor, eu estou tão cansado. E Ele fala, eu não pedi para você carregar nada do que você está aí carregando. Larga, volta. Não é assim que acontece? E a gente precisa estar atento a isso. Volta e meia a gente tem que se analisar e ver quais fardos a gente está carregando de novo. Que não é para a gente carregar. Amém? Então, ali Jesus ele fala que Ele nos traz, nesse mesmo verso ali do capítulo 12, ou melhor, 11 de Mateus, deixa eu voltar lá, para voltar ao texto. Ele traz uma promessa para nós, no qual nós podemos depositar confiança, pois Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. O que Ele promete ali? Ele fala que nos dará descanso. É uma promessa do Senhor. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. É uma promessa. Se você vier a mim, você vai ter descanso. É simples. Venham a mim. Está cansado? Venham a mim. Está difícil? Venham a mim.
está oprimido, está doloroso, a luta está grande, venham a mim e eu vos darei descanso. É uma promessa. Nele você encontra esse descanso. Ele fala então para ir a ele, reconhecer as suas cargas pesadas e ele daria descanso. Na sequência, a gente vê que tem um segundo ponto aqui desses 2 versículos. Se dá para dividir o verso 28 do 29, porque o 28 a gente pode entender que é um convite à salvação. Aos que não conhecem Jesus, para largar o fardo do pecado e se encontrar com Ele. Agora, o 29, ele vai trazer uma outra coisa. O versículo não para por ali. Ele diz que no 29 a gente pode dizer que os que conhecem já o Senhor, mas que se esquecem de desfrutar desse descanso. Porque ele vai fazer um segundo convite. Tomai vosso lugar em minha canga. Ele fala ali no verso 29, no início. Tomai o vosso lugar em minha canga. O que quer dizer isso? Tomar o vosso lugar em minha canga. O que é a canga ou jugo? O pessoal que já trabalhou na roça, ou conhece, ou já viu, né? Sabe que eles colocam os 2 animais num jugo para dividir. E os 2 trabalharem juntos. Dessa forma, produzir mais. Sai mais rápido, né? Então, o jugo é isso, ou a canga. É você dividir. É uma peça de madeira onde você divide ali o lugar. E Jesus fala, tomai o vosso lugar em minha canga. Ele não está dizendo que é para Jesus fazer todo o trabalho por você. E nem está dizendo que é para você fazer tudo sozinho. Ele está te chamando a fazer com Ele. E é isso que muitas vezes a gente, como cristão, se esquece. De que não é para a gente fazer sozinho. Ele está chamando a gente para fazer junto. Tomai o vosso lugar na minha canga. Ei, vamos junto. Eu vou ajudar você. Eu vou te direcionando, eu vou contigo. Não vai ficar pesado, porque eu estou indo com você. É isso que Jesus fala com a gente naquilo ali. Ele te convida a desfrutar de um descanso com Ele. Quando não conhecemos, Ele nos convida a ir até Ele e conhecer o descanso que existe nele. Mas, à medida que o conhecemos, agora Ele convida a descansar com Ele. Tem diferença. Quando nós não o conhecemos, Ele nos chama a vir até Ele. Agora, quando nós já o conhecemos, Ele nos convida a estar com Ele, a descansar com Ele, ao lado dEle. É um convite de relacionamento. Esse jugo que Ele chama para a gente desfrutar com Ele. E como descansar, então, com Ele? É tomar o seu jugo, tomar o lugar ao seu lado, em sua canga e trabalhar juntos. Jesus não pede para fazer nada sozinho. Nós é que cismamos em fazer sozinho, muitas vezes. Sabe por que nós nos cansamos? Porque Jesus nos convida a dividir o jugo e nós fazemos assim. Não, Jesus, tá bom. Vem um ministério. Não, Jesus, bate aqui que eu mando. Eu mando pro gol. Pode deixar que eu dou conta, Jesus. Eu faço. Eu faço tudo sozinho. Pode deixar que eu vou fazer. E a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Daqui a pouco, a gente cai de joelhos e diz, Jesus, eu não estou aguentando, eu estou tão cansado, Jesus. Eu não aguento mais, está difícil, é muita coisa para mim. E Jesus deixa a gente muitas vezes ir e se cansar. Até Ele esperar que você reconheça que precisa dEle. Porque muitas das vezes a gente faz sozinho. E o Senhor nos chama a dividir esse jugo. Porque o dele é leve, se torna pesado quando nós fazemos sem Ele. Podemos até fazer para Ele, mas sem Ele não adianta. Não flui, não rende, e a gente cansa e a gente para. Então o Senhor nos convida a dividir esse jugo, para que seja suave, para que seja leve. E você talvez me pergunte, como tomar esse lugar de descanso ao lado dele? Às vezes parece difícil, né? Às vezes parece que a gente não consegue tomar esse lugar de descanso. A gente se cansa, a gente se fadiga. Como que a gente pode tomar esse lugar? O próprio Jesus responde, ali na sequência do versículo. Ele diz assim, ó. Aprendei de mim, porque sou amável ou manso e humilde de coração. E assim acharei descanso para as vossas almas. A resposta está aqui. Aprendei de mim. Assim você pode tomar esse lugar ao lado dele, aprendendo sobre ele, conhecendo ele,
se alimentando dele. Ele te convida para andar junto. Quando nós estamos junto, perto, por exemplo, se a gente está perto de alguém que a gente admira, sabe? A gente não quer saber como a pessoa vai se vestir, como é que ela fala, o que ela come, né? Como existe. A gente quer saber tudo da pessoa, porque a gente quer ser igual a ela. Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendam de mim, me conheçam, e vocês encontram descanso. É assim que a gente toma esse lugar ao lado dele. É assim que a gente descansa nele, aprendendo sobre ele. Manso, humilde, bondoso, amável. É assim que a gente consegue encontrar esse descanso. Relacionamento, intimidade. É a gente levar as nossas angústias, as nossas dificuldades para ele. Senhor, preciso de ti. Meu filho, eu te dou descanso. Te acalma. Quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós descansamos porque nós sabemos que ele é fiel, nós sabemos que ele vai cumprir, nós sabemos que se ele prometeu, vai acontecer. Então é por isso que se você aprende sobre ele, você descansa. Pode vir a tempestade. Opa, eu já ouvi essa história. Jesus estava no barco e a tempestade se acalmou. Pode vir a tribulação. Opa, mas Jesus morreu crucificado. Bateram nele, pregaram o cara, ele morreu, mas ele ressuscitou. O que Jesus não pode fazer? Nada. Se ele venceu até a morte. Então, como a gente não pode descansar nele? É a gente que cria essa tribulação na nossa cabeça, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu crio as tempestades na minha cabeça. Tem hora que eu fico falar, eu dou uns gritos dentro da minha própria cabeça, porque o meu pensamento, assim, parece que fala mais alto que eu. Tem hora que eu tenho que dizer, chega, Espírito Santo de Deus, eu repreendo os meus pensamentos. Porque a gente cria tanta dificuldade. Quando Jesus fala, como ele disse para o vento, basta, acalme-se. Muitas vezes a gente tem que pedir para Jesus vir falar isso na nossa mente. Porque a dificuldade está em nós. Nós somos infiéis e fracos, mas ele é fiel, ele é poderoso, ele é forte, ele faz. Então nós podemos descansar em qualquer situação, amém? Eu não sei como você hoje chegou até aqui, como está o teu coração, como foi a tua semana até hoje, na quarta-feira. Eu não sei. Mas o Senhor está dizendo para nós que Ele tem descanso para a tua alma, descanso para a tua mente, descanso para o teu espírito. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Porque o descanso está nele. Amém? Então a gente aprende sobre Ele. Essa é a chave para descansarmos em Jesus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele já levou o fardo pesado do pecado e crucificou na cruz, por mim e por você. Mas Ele te oferece agora um fardo leve e lhe conduz à vida eterna. Ele te chama para um compromisso ao lado dele. Entregue o seu fardo hoje, o Senhor diz para ti. Entregue o seu fardo hoje a mim e caminhe comigo lado a lado. E você sempre terá descanso em sua alma. Quando nós dividimos o jugo com Ele, nós também entregamos o controle das nossas vidas a Ele. Isso é dividir o jugo ao lado dEle, descansar nele, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Eu estou finalizando. Queria pedir para o pessoal do louvor já subir aqui para mim, por favor. E eu queria que vocês colocassem de pé, fechassem os teus olhos. Que você desse uma relaxada nos ombros, falasse para Deus assim, Senhor, eu não quero fardos pesados na minha vida, eu quero avançar contigo. Então, me mostra. Se tem fardo ainda, me ajuda a entregar aos teus pés. Eu estava lembrando de uma coisa quando eu estava preparando essa palavra nessa tarde. E lá no encontro tem um momento que a gente faz que é como se a gente representasse aquilo que Jesus fez, né? A gente abre os nossos braços e tem que ficar com eles abertos.
E, cara, cansa. Eu não consigo ficar assim 1 minuto. Começa a doer muito o meu braço. E eu lembro que quando eu fui, sempre fica alguém atrás, né? Para segurar os teus braços quando ele começa a descer. E eu lembro que eu comecei a pensar sobre isso e Jesus não tinha ninguém para segurar os braços dele. Mas ele oferece esse descanso para mim e para você. Porque ele segura os nossos braços. Ele coloca os braços dele sobre o nosso. Muitas vezes ele nos coloca no colo, quando a gente está tão exausto, e nos leva junto com ele. A única coisa que ele nos pede é que a gente não pare. Muitas vezes eu estou correndo e eu estou ficando cansada, e eu começo a ministrar na minha mente. Pensa que é para Jesus, não para. Diminui o ritmo, mas não para. Continua, continua. Porque se a gente para, é mais difícil a gente voltar. Eu queria que vocês ouvissem esse louvor agora. Falasse mesmo com o Senhor, sabe? Faz desse tempo mesmo um tempo com o Senhor. A gente precisa entregar para Deus. Esse louvor, ele fala que existe um lugar de descanso. Esse lugar é Jesus. Então hoje, se você está cansado, de verdade, se você está cansado, assim, ó, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, peça para Jesus te renovar. Porque Ele pode. Ele te renova, Ele te dá força, Ele te dá paz quando está uma tempestade. Ele pode. Então peça para o Senhor renovar tuas forças. Peça para Ele te trazer direção sobre alguma área da tua vida que tu está com a cabeça a mil. Fala com Ele. Pede direcionamento para Ele. Ele é teu amigo. E Ele está aqui hoje falando: filho, vem dividir o jugo comigo. Eu quero. Eu estou te entregando. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, colocar a nossa vida diante de Ti nessa hora, Senhor. Eu coloco, Deus, a vida de cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor o atraiu para estar aqui essa noite. O Senhor sabe a quem ministra. E o Senhor vê aquilo que nós não vemos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, no mundo espiritual, que todos os fardos que ainda pesam sobre os Teus filhos, eles venham cair por terra. Que as pessoas que estão aqui nessa noite, elas venham entender, Senhor, aquilo que Tu fez naquela cruz, que não é mais necessário viver o fardo do pecado, porque Tu selou, Senhor, Tu nos justificou diante de Deus, Tu tomou o cálice da ira de Deus por nós e nos trocou esse fardo pesado por um fardo leve, um jugo suave. E o Senhor nos convida essa noite que nós venhamos aceitar, Pai, que Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, o nosso coração. Eu oro para que em nome de Jesus, aqueles que entraram, Senhor, cansados aqui essa noite, saiam renovados no Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro, Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar, Senhor. Tira os pesos, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, se sentindo pesado por conta de enfermidades, o Senhor venha renovar agora. Venha trazer o fardo leve do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer, em nome de Jesus, aquilo que só Tu tens e pode dar, que é o Teu fardo leve, Senhor, em nome de Jesus. Amém.